Ministério Redenção. Ouça uma palavra prática, receba uma oração poderosa e experimente uma adoração relevante. E agora ouça uma ministração do pastor Marcelo Costa. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, pela sua palavra, eu quero passar uma prática. Algo que nós declaramos ser, preste atenção. Algo que nós declaramos ser, precisa ser mostrado agora em atos, em atitudes, de quem verdadeiramente é apaixonado por Jesus. Como eu comecei dizendo aqui, neste mês de junho, Deus nos dá um mês tremendo. É o mês dos apaixonados, é o mês da conferência da família. Amém? É o mês de uma multiplicação na tua vida. A palavra que acabamos de ler aqui, que você vai ouvir agora, tem a ver com isso. Multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Multiplicação. É a palavra de Deus para você neste mês. Quando terminarmos, eu quero orar por cada um. Eu quero pôr a minha mão sobre a sua cabeça, ungir você, para você ser um grande multiplicador. E quando a gente vê neste texto, querido, a gente aprende aqui muitos princípios. Aqui dá para escrever um livro, livros, mas em especial para este mês, Deus tem algumas coisas a nos ensinar aqui. Primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar, eu preciso aprender. Você pode dizer, eu preciso aprender sobre oportunidades. Oportunidades. Acabamos de ler trecho da história de uma família, que o homem era pastor, veio a falecer, era um homem de Deus, deixou a sua esposa, seus 2 filhos e uma dívida. A esposa, que já era desassistida, naquela época não existia INSS, ela já era desassistida naturalmente, ela teria somente os seus filhos para honrá-la, e por causa da dívida, ela perderia os seus 2 filhos. E o que ela fez? Aceitou? Não. Ela foi atrás de quem ela sabia que poderia resolver o seu problema. Ela foi naquele que ela sabia que haveria de dar a ela, de gerar nela uma oportunidade. Se você quer ser um grande multiplicador, aprenda um princípio de Deus para a tua vida. Você tem que fazer as oportunidades acontecerem para você. Amém ou amém? Queridos, quem foi atrás? Ela foi atrás do profeta ou o profeta foi na casa dela? Você pode dizer, ela foi atrás ou o profeta veio atrás? Quem foi atrás? Ela foi atrás. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e nos esquecemos que precisamos cavar as oportunidades, precisamos ir atrás das oportunidades, porque elas estão diante de nós. E muitas vezes o que a gente faz? A gente para, deita em casa, fica sentado em casa, fica, em outra situação, fazendo outra coisa que não vai gerar oportunidade nenhuma de mudança para nós. Às vezes até mesmo em relação à igreja, está com um problema e espera que o pastor vá atrás. Querido, pelo amor de Deus, a oportunidade tem que ser gerada em você, a partir de você que você resolve. Aprenda. As oportunidades estão para aqueles que a buscam. Tem gente que reclama, tem gente que diz que só tal ou tal pessoa que consegue melhorar, que consegue avançar, que consegue multiplicar na vida. Parece que aquela pessoa, parece que Deus olha melhor para ela do que para mim. Não, não é isso. É a disposição que temos em buscar oportunidades. Uma porta se fecha aqui, tem até a canção, né? Outra porta se abre ali. Agora, quando alguma se fecha para algumas pessoas,
a pessoa fica chorando porque aquela porta se fechou e se esquece de ver que sobre a sua vida existe um Deus sobrenatural, extraordinário, soberano. Ele não fecha a porta que Ele não possa abrir outra para ti. O nosso Deus é um Deus de oportunidades, mas as oportunidades que Ele dá é para quem está procurando. Como o dinheiro. Dinheiro cai do céu? Alguém já recebeu chuva de dinheiro aí? Não existe isso. O que existe são o quê? Oportunidades para se ganhar dinheiro. Muito crente, preste atenção, muito crente critica até o ímpio, fala do ímpio, e quando vê o cara melhorar, o seu vizinho que não quer saber nada de igreja, o seu vizinho de repente que até fala mal de Deus, ele começa a melhorar financeiramente, a gente começa a dizer, porque tem pacto com o diabo. Não é isso às vezes. Muitas das vezes não é isso. Sabe o que é? O cara passa em concurso. O que ele está fazendo? E o que é que você está fazendo? O cara está estudando, o cara está buscando, o cara está desempregado, ou está com um recurso limitado, ele está indo atrás. O que a mulher fez? No momento de dificuldade, ela buscou a oportunidade de se ver livre de um problema. E em primeiro lugar, ela foi atrás de aquele que representava a sua resposta. Queridos, em nome de Jesus, para você viver um mês de grande multiplicação, a última coisa que você tem que fazer é sentar num canto e esperar que os outros vão atrás de você. Isso serve para a igreja, isso serve para a tua casa, isso serve para a tua família, isso serve para o teu emprego, isso serve para os teus estudos. Se você acha que os outros têm que ir atrás de você, você está completamente enganado. Você tem que se dispor e abrir as oportunidades para a tua vida. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. É só o início, querido. Aquela mulher, ela haveria de ter a sua vida transformada se ela ficasse esperando o profeta ir na casa dela. Mas o meu marido era um dos melhores de Eliseu. Uma hora vão ter que vir aqui falar comigo. Vão ver. Eu sou o cara. Eu tenho formação. Eu tenho entendimento. Eu tenho inteligência. Vão me achar uma hora. Não vão, querido. Não vão te achar. Se você não se pôr, se você não se lançar, se você não aparecer, se você não distribuir currículo, se você não vier atrás de Deus, se não se lançar diante daquilo que você está buscando, você nunca vai ser um multiplicador. E se você não for um multiplicador, você está indo contra a natureza de Deus sobre a tua vida, porque Deus nos ordenou, olha, não só cresça, mas multiplique. Gênesis 1, 28 e 29. Deus te fez para ser um multiplicador. Amém ou amém? E multiplicador tem a ver com oportunidades. Eu perco tanta oportunidade. Será? Está buscando elas? Não perca mais oportunidades, porque até mesmo é antibíblico. Deus diz na sua palavra: e não desperdiceis as oportunidades. Todo dia aparece um monte, se você procurar. Se você procurar. Tem uma história que é famosa, não sei se você já ouviu falar, eu já contei ela até aqui na igreja, de como um homem se transformou do nada no maior industrial de doces do Brasil, por causa de uma oportunidade, que muita gente julga como sendo nada. Ele era muito pobre, e um dia o seu filho estava doente, e eles não tinham em casa nada além de açúcar. Ele não tinha alguém para pedir emprestado, ele não tinha ninguém para que pudesse auxiliá-lo. E ele teve uma ideia, oportunidade. Eu vou pegar esse resto de açúcar que eu tenho, vou fazer um melado, transformar numa balinha, no doce, e eu vou vender, e o dinheiro que eu conseguir, eu compro um remédio para o meu filho. Ele fez isso, conseguiu vender todos os seus doces, comprou remédio e sobrou um dinheiro. Daquilo ele viu que ele tinha jeito para aquilo. Ele falou: quer saber, eu vou investir. As pessoas gostaram da balinha que eu fiz. E começou a fabricar o seu doce. Resultado, este homem hoje
A sua empresa é uma das maiores empresas de doce do país, aqui do Brasil. Sabe por quê? Porque no momento de crise, ele viu uma oportunidade para sair dela. Infelizmente, queridos, às vezes, por causa de algumas coisas que a gente recebe na vida, ou até mesmo instrução errada, no momento de crise a gente senta num canto da parede e fica chorando, querendo que os outros vejam nossa miséria, querendo que os outros tenham compaixão, tenham dó da gente. Mas não é essa a vontade de Deus para você. Isso vale para a igreja, isso vale para a tua vida, isso vale em qualquer lugar. Querido, se você tem algum problema, procure quem possa resolver o seu problema. Não queira ficar nos cantos, não queira ficar, sabe, como aquela pessoa que tem que ser merecedora da pena dos outros. Não. Faça de cada crise da tua vida uma oportunidade para você romper, uma oportunidade para você crescer. Preste atenção, Deus está falando com alguns aqui. Enquanto você ficar, sabe, alimentando somente a sua dor, fazendo disso somente uma pedra para você não sair do lugar, você não vai ser um multiplicador. Mas a partir do momento que até na sua dificuldade você transforma aquilo numa oportunidade, abriu-se um caminho para você viver uma vida de abundância. Seja um criador de oportunidades. Fala quem está do seu lado. A partir de hoje, você será conhecido. Não, você não está entendendo não. Você tem que falar com o olho, com voz de profeta, profetiza de Deus. Você tem que olhar lá no fundo do olho de quem está com você aí. Olha no fundo do olho quem está com você aí. Como diz Goiânia, ou no fundo do olho. Olha lá no fundo e diga: a partir de hoje, você será conhecido como um criador de oportunidades. Amém ou amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Segundo princípio de um grande multiplicador do que você vai viver neste mês. Quando a mulher viu que ela tinha que criar oportunidade, ela chega para aquele que pode resolver o seu problema. É quando você chega para Deus, é quando você chega para alguém que pode. E aí ela recebe uma palavra. Infelizmente, queridos, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que todo mundo tem que depender do governo, não é? Se o governo não ajudar, a pessoa vai viver uma vida miserável, fora da graça. Mas por quê? Porque o governo não ajudou, porque não deu bolsa, que não deu isso, que não deu aquilo. A gente não tem que culpar ninguém pelo nosso fracasso. Ninguém é culpado pelo nosso fracasso. Ninguém. Não é pai, não é mãe, não é governo, não é ninguém. Aí eu não compro a casa enquanto eu não ganhar do governo. Para com essa mentalidade, querido, em nome de Jesus. Isso é coisa de miserável, que espera que o outro faça por você o que você pode fazer por você. O segundo princípio para ser um multiplicador é o seguinte: a mulher chega para o profeta e ele fala: o que é que você tem em casa? Não era o que ele tinha para dar para ela, é o que é que ela tinha em casa. Então entenda, tudo que você precisa para ser um multiplicador não está fora de você, está já com você. Tudo que você necessita, querido, para ser uma pessoa extraordinária, tudo que você necessita para ser um multiplicador, para ser uma pessoa que cresce de uma forma extraordinária, tudo que você necessita para romper, para avançar, não está fora de você, está em você. E isso é tão tremendo que ela não tinha nada a não ser uma vasilha, uma botija de azeite. Aos olhos dos outros, querido, o que você tem pode não ser nada, mas o nada para Deus pode ser muita coisa. O nada para Deus, aquilo que ninguém considera como valor nenhum, aos olhos de Deus é usado de uma forma tremenda para que o nome dele seja glorificado. Olha, diz a palavra de Deus em Coríntios que Deus não escolheu sábio, rico, Deus não escolheu, sabe, bonito, Deus escolheu aqueles desprezados, Deus escolheu os que para o mundo não são nada, para que dele e por ele sejam feitas grandes coisas. Para de dizer que você não é ninguém, para de dizer que você não é nada, para de achar que só os outros que são,
Para, querido, de achar que a resposta da tua vida está em outros lugares. Para de achar que só alguém, ou governo, ou história vai mudar a tua vida, quando Deus te diz nessa manhã o que você precisa para ser um grande multiplicador. Eu já fiz, está dentro de você. É você mesmo, é você. Basta você entender que você só precisa de você mesmo. Com a ajuda de Deus, o mundo olha, o mundo é o teu quintal, querido. Você não tem limites. Você não tem limites. Fala para quem está do seu lado, você não tem limite, viu, irmão? Você não tem limite. Nós não temos limite, nem para o alto nem para o lado. Nós não temos limites. Podemos ter fronteiras, mas as fronteiras são sempre alargadas. Mas limite ninguém tem. Para um grande milagre acontecer na nossa vida, para de fato as coisas extraordinárias de Deus se realizarem na nossa história, você não precisa de outra coisa a não ser da fé que Deus já colocou dentro do teu coração. Então quer dizer que eu não preciso mais estudar, pastor? Você vai precisar estudar, porque o conhecimento vai estar dentro de você para você fazer uma ótima prova, e com a ajuda de Deus você sai na frente de todos. Queridos, entenda. Às vezes a gente condiciona as coisas para acontecer na nossa vida, se alguém me ajudar, se alguém me interceder, alguém me colaborar, se há alguma coisa externa a mim, ou maior, se eu mesmo tivesse isso ou aquilo. De fato eu poderia ser um grande multiplicador se o meu salário já fosse de 5 mil reais. Seria um multiplicador até do reino de Deus se eu já estivesse ganhando 25 mil reais. Mas Eliseu fala para a viúva: o que é que você tem? E ela não tinha nada, a não ser uma botija de azeite. Mas foi com o mínimo que Deus fez o máximo. Enquanto você não entender que por mais que de repente você não se veja numa situação favorável, ou que você não se veja com dons ou talentos extraordinários para realizar grandes feitos, meio que você travou o mover de Deus na tua vida. Mas mesmo, querido, limitado, mas mesmo, sabe, com certas coisas que o corpo humano mesmo às vezes tem, se você se coloca nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu só tenho a mim mesmo, toma-me nas tuas mãos, você está fazendo e cumprindo um outro princípio para ser um grande multiplicador. Não aceite mais, querido. Tem gente que fica a vida inteira ganhando salário mínimo e reclamando do salário, quando não era para fazer isso. O que vem na tua mão tem que multiplicar. O que bate na tua mão tem que multiplicar. Pastor, você não sabe o que é conviver com 620 reais. Eu sei, querido, que eu já convivi com 620 reais. Se não está dando, dá um jeito de melhorar. Se não está dando, dá um jeito de crescer. Mas não guarde, não no sentido gaste, sem que haja multiplicação na tua mão. O que você tem pode ser a menor coisa aos olhos do mundo, mas é a única coisa que Deus precisa para realizar um grande milagre na tua história. Você crê nisso? Você crê de fato nisso que eu estou ministrando? Você pode dizer amém? Olha para o primeiro que está contigo aí e diga: está olhando aí bem? E diga assim: tudo que você precisa para crescer já está aí, é você mesmo. Terceiro princípio diz, eu já até comecei a dizer, que você foi chamado para multiplicar o que você tem. Você é chamado por Deus, é um mandamento de Deus para multiplicar-se. Diga assim comigo: Deus me ordena a multiplicar. Tem que multiplicar, querido. Não aceite somar,
não aceite diminuir, muito menos dividir. O chamado de Deus para a tua vida é de multiplicação. Se você tem alguma dúvida, leia Gênesis capítulo 1, verso 28 e 29. E disse-lhes Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Deus nos chama para multiplicar aquilo que nós já temos. O profeta falou para ela: com o que você tem, haverá uma grande multiplicação. E aí entramos no último princípio, que para mim é o principal. Como ocorreu a multiplicação na vida daquela viúva? O profeta disse: vai, chama teus filhos, pega vasilhas vazias, não poucas, mas muitas, de toda a sua vizinhança. Uma vez pego todas, traga para casa, fecha a porta e começa a deitar o azeite, começa a derramar azeite sobre cada uma daquelas vasilhas. Preste atenção, querido, preste atenção. Deus estava nos ensinando ali um grande princípio. O princípio que Deus estava ensinando é que a sua multiplicação, preste atenção, a sua multiplicação, aquilo que Deus vai realizar através da sua vida, depende exclusivamente e unicamente do seu relacionamento interpessoal. Deus, através do profeta, manda dizer: os teus filhos sairão de casa e pegarão panelas emprestadas, muitas panelas emprestadas, para aí se efetuar, se operar a grande multiplicação. Preste atenção. Quem estava para ser preso? Quem estava para ser vendido como escravo? Me diz. José não. A mulher ficou em casa, os filhos sairiam para pegar as panelas, as vasilhas. Me diga uma coisa: os filhos estavam para ser vendidos como escravos, ficariam como escravos por 7 anos para pagar a dívida. Você sabendo que a sua liberdade está condicionada ao número de panelas que você vai atrás, como você acha que esses meninos saíram correndo atrás de panela? A gente tem às vezes uma visão clássica, né, romântica, de achar que os meninos saíram assim. Por favor, você tem uma panela? Por favor, a minha vida depende de uma panela. Você tem uma panela para emprestar para a mamãe? Queridos, o que eu enxergo é que esses 2 meninos saíram correndo, gritando pela rua, pedindo em nome de Jesus misericórdia ao povo, e que o povo pudesse contribuir emprestando as panelas para que eles pudessem ser livres. E mais do que isso, quando eles clamaram pedindo que essas panelas fossem emprestadas, existia algo por trás, o relacionamento que a sua mãe tinha com toda a sua vizinhança. Mesmo eles gritando, clamando, chorando, pedindo panela para encher a sua casa, se a sua mãe não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança, ninguém ia emprestar. Sua miserável, você sempre nos maltratou, agora você quer o bem nosso? Não te emprestamos. Muitos milagres, ou todos os milagres da nossa vida, querido, tem a ver com a nossa capacidade em nos relacionarmos. Sabe, dinheiro não cai do céu, as coisas não acontecem, muitas bênçãos não caem, elas são entregues de pessoas para nós. Deus usa homens, mulheres, crianças para entregar a ti o que você precisa, o que você está clamando. É ledo engano achar que a gente só depende de Deus. Dependemos sim, mas se não nos relacionamos com as pessoas, Deus usa as pessoas para nos abençoar, meu querido.
E o fator da sua multiplicação tem a ver com a sua capacidade de se relacionar. O fator da sua multiplicação tem a ver com a sua forma de se relacionar com as pessoas. Quando falamos relacionar, não estamos dizendo que temos que andar com qualquer um. Temos que amar a todos, diz a palavra de Deus, e andar somente com alguns. De fato, andar, compartilhar sonhos, compartilhar projetos é para alguns somente. Mas, querido, devemos ser bem quisto, bem visto pelas pessoas, tratar com cordialidade, sabe, estar sempre atento que as pessoas são as mãos de Deus para nos entregar grandes bênçãos. E essa mulher sabia disso, tanto que seus filhos saíram correndo, pegaram um número maior de panelas que eles conseguiam, trouxeram para dentro de casa, fecharam a porta e o milagre começou. Sabe quando o milagre vai começar a se operar na tua vida de fato? Sabe quando a multiplicação vai se operar de fato na tua história, querido? Quando entendemos os princípios que Deus tem para nós. Não é mágica, é atitude. É atitude. Como aqueles dois jovens que saíram correndo atrás das panelas. Nós também precisamos entender uma coisa, querido. Isso aqui se aplica muito bem também à igreja. Quem já está livre, quem já é liberto, quem já está lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, diga amém. Querido, cadê as vasilhas vazias? Cadê a igreja? Cadê as pessoas vazias? Cadê? Cadê as pessoas vazias? A medida do azeite é derramada à medida que tem panela vazia. Cadê as pessoas vazias? Cadê as pessoas que ainda não receberam o que você recebeu? Cadê as pessoas que ainda não viveram o que você já vive? Cadê as pessoas que ainda não estão experimentando o que você já experimenta? Quem já foi curado por Deus, diga amém. Quem já foi salvo por Deus, diga amém. Quem já recebeu grandes promessas de Deus, dá uma salva de palmas a Ele. Agora eu te pergunto, querido, o nosso papel agora é ir atrás das vasilhas vazias, é encher. Em nome de Jesus, se tem na tua mentalidade ainda uma palavra lançada que diz que igreja cheia, igreja grande não agrada a Deus, aprenda uma coisa: isso não veio de Deus. Porque diz lá em Apocalipse que é uma multidão incontável de pessoas que clamam, que agradecem, que glorificam o nome de Jesus. Não são só 120 mil pessoas. Quem crê nisso é testemunho de Jeová, que só 120 mil vão ser salvos. 144 mil, né? Perdão, eu não sou TJ. Mas aprenda uma coisa, querido: enquanto nós não nos movermos para ir atrás daqueles que ainda não receberam, uma certa medida de azeite pode estar sendo parada sobre a nossa cabeça. Se você acha que Jesus é suficiente para você, amém. Mas Ele não é só para mim. Jesus é suficiente para esse mundo inteiro. E a medida dele tem que ser derramada sobre esse mundo inteiro. Se você acha que só fazer um convite e achar que a pessoa vai vir é suficiente, essa manhã eu estou aqui para fazer um desafio com a igreja. Eu estou aqui, querido, para fazer algo novo, porque nós vamos multiplicar, amém ou amém? Você vai viver uma vida de multiplicação, amém ou amém? Mas isso tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos, de irmos atrás, de enchermos a casa de Deus, para que as vidas sejam cheias. Vidas têm que ser cheias. Quem crê nisso, diga amém. Vidas têm que ser cheias, querido. Se você não concorda com isso, me desculpa a sinceridade, o seu lugar não é aqui. Porque o que nós recebemos de Deus é o que nós achamos que todo mundo deve receber. O que nós recebemos de Deus é o que nós cremos que toda a nossa cidade precisa receber.
o vento de Deus que sopra aqui dentro dessa igreja, nós cremos que é o mesmo vento que tem que soprar sobre toda essa cidade, sabe? A libertação, a cura, a mudança que acontece aqui dentro com algumas vidas, nós cremos que tem que acontecer nessa cidade inteira. Amém ou amém? Fique de pé. Você foi chamado para multiplicar o que você tem. E essa sua multiplicação depende unicamente da sua capacidade de se relacionar. Você que acabou de ouvir essa ministração e foi tocado por Deus, faça uma aliança com Ele. Decida amá-lo e servi-lo de todo o seu coração. Você verá que essa foi a melhor decisão da sua vida. E conte conosco. O Ministério Redenção tem como visão construir uma igreja com atmosfera impactante de fé e pureza, onde cada membro é levado a viver plenamente o que Deus o fez para ser. Venha fazer parte da nossa família. Que Deus continue a te abençoar.